Em 1975, uma equipe de pesquisadores desembarcou em uma das ilhas mais isoladas do planeta, esperando encontrar silêncio. Esperavam ruínas, restos de cercas apodrecidas, talvez ossos espalhados pelo vento. O que encontraram não fazia sentido. Entre a névoa constante e as encostas rochosas de Campbell Island, no extremo sul da Nova Zelândia, criaturas observavam à distância. Tinham o formato de ovelhas, mas algo nelas estava errado. Eram maiores, mais densas, mais musculosas. A lã parecia uma armadura moldada pelo frio. Os olhos não tinham traço algum de domesticação. Elas não recuavam como ovelhas comuns. Elas analisavam. Aquelas criaturas eram descendentes de um projeto humano que deveria ter fracassado quase um século antes. Para entender como aquilo era possível, precisamos voltar para o final do século XIX. Na década de 1890, fazendeiros neozelandeses buscavam expandir a produção de lã. A demanda internacional crescia, a exportação era lucrativa e a Nova Zelândia já era conhecida por seus rebanhos. Foi então que alguém teve uma ideia ousada. E se utilizassem uma ilha remota para criar ovelhas livremente? Sem predadores, sem roubo, sem disputa por terras. A ilha escolhida foi Campbell Island, um pedaço de terra isolado a mais de 600 quilômetros do continente. Descoberta oficialmente em 1810 por caçadores de focas, a ilha já carregava um passado brutal. Durante décadas, foi palco de caça predatória que levou populações inteiras de focas à extinção local. A natureza ali nunca foi gentil. Mesmo assim, em 1895, as primeiras 400 ovelhas foram desembarcadas. Madeira foi levada para construir galpões, cercas e pequenas moradias para trabalhadores. O plano parecia promissor. No início, funcionou. Apesar dos ventos violentos e da chuva quase constante, o rebanho cresceu. Em 1900, já havia cerca de 1.000 ovelhas pastando pelas colinas frias. A maioria era da raça merino, famosa pela qualidade da lã. Em 1916, foi criada a Campbell Island Company para administrar o negócio. Em 1927, o agricultor John Warren assumiu o arrendamento da ilha e levou mais 5.000 ovelhas. Mas havia um detalhe ignorado desde o início. Campbell Island não era apenas isolada, ela era hostil. O solo era encharcado, o inverno era cruel, a vegetação era limitada, os ventos podiam arrancar telhados, e manter trabalhadores ali era caro e perigoso. Então, em 1929, veio o golpe final, a Grande Depressão. O colapso da Bolsa de Nova York afetou o mundo inteiro. Os preços da lã despencaram. Transportar produtos de uma ilha tão distante deixou de ser viável. Em 1931, o projeto foi abandonado. John Warren partiu. Os trabalhadores foram embora. E milhares de ovelhas ficaram para trás. Sem pastores, sem tosquia, sem alimentação suplementar, sem qualquer cuidado humano. A expectativa era simples. Elas morreriam rapidamente. Ovelhas domésticas são dependentes. A lã cresce continuamente. Sem corte, pesa. Sem abrigo, congela. Sem orientação, se perdem. Nos primeiros anos, muitas realmente morreram, mas algumas sobreviveram. E foram essas poucas que iniciaram algo extraordinário. A seleção natural começou a agir. As ovelhas que suportaram o frio extremo, que conseguiram encontrar alimento escasso e que resistiram às doenças, reproduziram. As mais fracas desapareceram. Década após década, geração após geração, o ambiente começou a moldar o rebanho. Os corpos ficaram maiores, os ossos mais densos, os músculos mais fortes, os cascos mais duros. A lã se tornou mais espessa, funcionando como proteção térmica. Algumas desenvolveram a capacidade de perder parte da lã naturalmente, algo raríssimo em ovelhas domésticas. O comportamento mudou. Elas se tornaram desconfiadas, agressivas quando encurraladas, passaram a parir em pé, essencial em solo frio e encharcado.
As crias começaram a caminhar minutos após o nascimento. Sem humanos, sem predadores naturais e com vegetação se recuperando após a saída dos trabalhadores, a população cresceu. Na década de 1950, havia milhares delas. Na década de 1960, estimava-se cerca de 3.000 ovelhas vivendo livremente na ilha. Elas haviam criado um ecossistema próprio. Mas o crescimento trouxe um novo problema. Sem controle populacional, o rebanho começou a devastar a vegetação nativa. Plantas que existiam ali há milênios estavam sendo consumidas rapidamente. O solo começou a sofrer erosão, outras espécies foram afetadas. O que começou como abandono virou crise ambiental. Em 1970, o governo da Nova Zelândia interveio. A ilha foi dividida. Equipes de caçadores foram enviadas. Milhares de ovelhas foram abatidas. A justificativa era restaurar o equilíbrio ecológico. Entre 3.000 e 7.000 animais foram eliminados ao longo dos anos. Mas algumas sobreviveram, escondidas nas regiões mais altas e rochosas. Foi então que, em 1975, cientistas retornaram para estudar o fenômeno. Eles capturaram 58 ovelhas vivas. Cada uma pesava quase o dobro de uma ovelha comum. Estudos genéticos revelaram algo impressionante. Em menos de um século, aquelas ovelhas haviam desenvolvido resistência natural a doenças que ainda afetavam rebanhos domésticos no continente. Haviam passado por um processo claro de microevolução. Mudaram estrutura corporal, mudaram comportamento, mudaram instinto. Tudo por causa de isolamento extremo. As ovelhas capturadas foram levadas à Nova Zelândia continental e preservadas como uma nova linhagem, as ovelhas de Campbell Island. Mas a história ainda guardava uma ironia cruel. Décadas depois, já no século XXI, algumas dessas descendentes foram roubadas e abatidas ilegalmente. O número de exemplares caiu drasticamente. Sobreviveram ao frio, sobreviveram ao abandono, sobreviveram ao extermínio. Quase desapareceram por causa do próprio ser humano novamente. Campbell Island hoje é uma reserva natural. A vegetação se recuperou. O silêncio voltou. Mas a história permanece. Ela revela algo desconfortável. Foram humanos que levaram as ovelhas. Foram humanos que as abandonaram. Foram humanos que decidiram exterminá-las. E foram humanos que depois se surpreenderam com o que a natureza fez sozinha. A natureza não falhou. Ela apenas fez o que sempre fez. Selecionou, adaptou, transformou. E talvez o verdadeiro mistério dessa história não seja como as ovelhas sobreviveram, mas o que isso diz sobre nós. Se em apenas 75 anos o isolamento foi capaz de transformar completamente uma espécie, o que o tempo faria conosco se um dia o mundo continuasse sem a nossa presença? Eu vi essa história e te contei. Nos vemos no próximo mistério.